quero falar um pouquinho sobre o Brasil e o porquê Deus tem um carinho todo especial por esse Brasil. Por que nós o chamamos Brasil? Poucas pessoas sabem todo o significado do nome Brasil. São poucas pessoas que sabem que Brasil, ele era escrito com Z. Até certos anos ele era escrito com a letra Z. O Brasil era escrito com Z, não com S. E em todas as correspondências antigamente, ou até hoje, muitas das vezes, ainda o Brasil, você vai ver muito disso que o Brasil, alguém manda com a palavra Brasil com Z, não com S. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal chamava-se Dom Emanuel. Todos nós sabemos que Emanuel é Deus conosco, biblicamente falando. E ele enviou para cá para descobrir o Brasil, entre aspas. Na verdade ele mandou 13, mas vieram 12 caravelas para o Brasil, comandada pelo homem chamado Pedro. Emanuel, veja bem, manda Pedro com 12. Por aí você já está vendo o significado do Brasil. E o interessante é que eles chegaram ao Brasil no dia da Páscoa, do qual eles colocaram o nome do Brasil Monte Pascoal, que foram os primeiros que eles enxergaram e viram quando eles chegaram nas 12 caravelas. E nós sabemos na Bíblia que Páscoa é mudança, é descobrimento, é o começo de tudo, é algo que marca, é algo que traz em memória, é algo que fica marcado, é tipo coisas maravilhosas. Como a Páscoa assim, tem um significado também o começo da nossa fé, de uma nova história, de mudança, porque Jesus ele também morreu numa Páscoa. E o rei, quando veio, ele trouxe um padre chamado Henrique de Coimbra. Ele não trouxe nenhuma imagem de escultura, né, para o Brasil. Ele não trouxe nenhuma imagem de escultura bíblica e apenas uma cruz, só a cruz e nada mais. E estima-se que essa cruz está lá em Porto Seguro, em Coral Vermelho, até o dia de hoje. E nós sabemos da história do Brasil, né, que diante dessa cruz, todos que chegaram ao Brasil, com as 12 caravelas, rezaram a primeira missa, né, missa que me chama, né? E o rei Henrique de Coimbra, ele escreve uma carta essa para o rei de Portugal. E nessa carta ele diz: nós somos ou não somos responsáveis de evangelizar o povo dessa terra. Essa foi a carta do Frei Henrique de Coimbra, que descobriu o Brasil juntamente com Pedro Álvares Cabral. Quem estudou sabe que o primeiro nome que foi dado ao Brasil foi o que? Ilha de Santa Cruz. A ilha de Santa Cruz. Então, o Brasil tem essa história, a mensagem da cruz, Ilha de Santa Cruz. Vê que tudo se encaixa divinamente com a cruz, com a palavra de Deus, com o Brasil. Aí quando eles viram que não era uma ilha, mudou que o nome de Ilha de Santa Cruz para... aí então eles mudaram o nome para Terra ou Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz, porque não era uma ilha. Ou seja, Terra da Cruz Verdadeira. Então essa é a mensagem do descobrimento, um pouco da história que lá no início começou, está marcada, registrada em muitos e muitos documentos do Brasil, que fala sobre a cruz, que é de pregar a verdadeira cruz, como Cristo disse que a cruz seria levantada lá ele diz isso lá no Evangelho de João 12, né, 42, 43, quando a cruz for levantada, sim, ali ele vencerá, né? Satanás será derrotado, será vencido através da cruz, porque todo pecado seria cravado naquela cruz. E Brasil, como vem essa história do nome Brasil? De fato mesmo, a história original que se deu o nome de Brasil. E se você buscar alguns historiadores, eles falam que quando vieram para povoar o Brasil, muitos falam que eram pessoas de alto nível, degradadas, pessoas que não tinham o mínimo valor. Mas a história do Brasil não é bem assim não, meu querido. Para quem estudou o início, a história, o legado do descobrimento do Brasil, não tem nada a ver com o que muita Igreja Católica hoje fala, eles escrevem, os padres, não tem nada a ver com a origem verdadeira da história do Brasil. Porque a maioria que povoaram o Brasil, se você ler a história direitinho, buscar, que está tudo registrado, a maioria tudo era judeus. Eles vinham fugindo da Inquisição na Europa, daquele tempo da perseguição da Igreja Católica, os mil anos de Inquisição que foram do século IV ao século XIV, os 1000 anos da Inquisição, onde a Igreja Católica matou milhões e milhões de pessoas. E então esses judeus, eles já vinham fugindo lá da Europa e chegaram até o Brasil. E um judeu chamado Barzilai,
você vai ver que vai ter esse nome, judeus, descendentes de Israel, nação eleita, povo eleito por Deus, chamado Barzilai. E Barzilai, ele era um mestre de tudo, ele muito inteligente. Quando ele viu aquela madeira forte, aquela madeira ferro, vermelha, e ele viu ali que ele construía navio, construía caravelas, era um homem muito inteligente, trabalhava de obra. Aí ele dava uma tinta, dava uma madeira das melhores madeiras, o pau-brasil, ele já começa a tirar essa madeira, fazer comércio, de exportar com essa madeira tão preciosa que é o pau-brasil. É tanto que foi exportado tanto para os outros países, que no Palácio de Portugal, estima-se que a maioria de tudo que está lá, muitas das vezes até o de hoje, móveis que foi tudo levado daqui e onde? O Brasil. Que madeira? Pau-brasil. E estima-se que lá no palácio tem ainda essas placas hoje, com o nome pau de ferro exportado do Brasil para Portugal. E antigamente as pessoas eram muito procuradas. Sabe como é que as pessoas chamavam? Pau Barzilai. Por quê? Barzilai foi quem descobriu a preciosidade. Esse judeu chamado Barzilai foi quem a preciosidade desse pau-brasil, né? Pau que dá o nome também de Barzilai, por isso que se chama até hoje o pau-brasil. Só para você entender, o nosso nome Brasil, pau-brasil, ele vem de Barzilai, o primeiro homem que descobriu essa madeira tão preciosa. E se você vai em Israel, e muitas pessoas, ele vai entender, qualquer um judeu que você perguntar, de onde você vem, você vai visitar Israel. E você vai dizer assim, eu sou um brasileiro. Ele já vai entender, porque Brasil, Barzilai, ou Brasil, significa Barzilai. Nome é muito conhecido em Israel. Barzilai, porque tem muitos na Bíblia chamados Barzilai. Aquele que ajudou a Davi também se chamava Barzilai. E que quando Davi assumiu o trono, ele mandou chamar Barzilai para cuidar dele até o resto da sua vida. Até ele recusou, mas pediu para que Davi cuidasse do seu servo. O nome desse homem se chamava Barzilai. Então, eu, você, nós somos brasileiros, somos Barzilai. O Barzilai abençoado, da nação eleita de Deus, escolhido por Deus. Para vocês saberem que quem povoou um pouco da história verídica, verdadeira do Brasil, vem da história dos judeus. Quem povoou quem mais povoou o Brasil foi os judeus. Nós sabemos que esse Barzilai foi um dos amigos também na Bíblia, né, de Davi, que quando Davi fugiu do seu filho Absalão, Barzilai é o que deu a Davi, o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Você vê como uma coisa traz a outra, né? Sincroniza uma coisa com a outra, né? E ele guardou, ele cuidou de Davi, foi usado como instrumento muito benéfico, muito maravilhoso, muito importante para Davi naquela época. E esse Barzilai, né, Davi estava descalço, com a cabeça coberta, talvez na pior das piores das situações. Barzilai, ele levou comida, levou vasilhas, bacias para Davi e sua família, e cuidou. Ele se tornou um dos maiores amigos de Davi. Então nós somos amigos de Israel, amigos de Deus, aquele que cuidou, o símbolo de misericórdia, de amor, de amor ao próximo, né? Barzilai tem todas essas maravilhas. Não foi à toa que quando Davi assumiu o trono, Davi queria cuidar dele até o final da sua vida. Ninguém quer cuidar de velho, e Barzilai já estava velho, né? Mas aí ele disse, olha, quem sou eu, não quero mais dar trabalho. Eu estou bem onde estou, mas ele, pois pelo menos o meu jovem, quando eu parti, cuida daqueles que eram o seu mordomo. E Davi cuidou até o resto da vida daquele jovem, por amor de Barzilai. Então, se você vê em 2 Samuel, capítulo 19, do 31 em diante, vai falar sobre esse homem que ajudou a Davi, esse homem que é amigo do coração, amigo íntimo de Davi, que ajudou nos momentos mais difíceis, aquele homem segundo o coração. Então, para você entender que o Brasil ele tem uma missão, com esse nome tão precioso, descendência dos judeus, a maioria foi que povoaram o Brasil, né? Estima-se que o Silva tem tanto nome, Santos, tem tantos nomes que no Brasil, tem muitas pessoas que são descendentes de judeus, que os judeus são sanguíneos, né? Você sabe onde nasceu um judeu, ele não é brasileiro, mesmo ele está no Brasil, mas eles são sanguíneos. Porque no final dos tempos, o Senhor vai chamar cada um para as 12 tribos, Manassés, Judá, Levi, né? Todos os nomes que tem são as 12 tribos, eles voltarão. É como a igreja é sanguínea. Só existe aos olhos do Senhor 3 tipos de nacionalidade, que é judeus, igreja e gentio, né? O apóstolo Paulo fala isso, né?
lá em primeiras Coríntios, né, ele fala sobre isso, né, que só aos olhos do Senhor só há três nacionalidades, que é judeus, gentil e igreja. Qualquer um, aonde um se converte ao Senhor, que seja na China, no Japão, ele deixa de ser japonês ou chinês, ele se torna a igreja de Cristo. Assim os judeus, aonde um judeu nascer, ele não vai se criar pelaquela nacionalidade daquele país ou nação aonde ele nasceu, ele continua sendo judeus, porque existe as tribos, no milênio eles vão voltar tudo para lá, né? É quando Deus vai unificar toda Israel, porque até agora Israel em 1948 Israel se tornou Estado, né? Mas ainda até hoje ele não foi unificado. A maioria ali na Jordânia, aquele povo, né, que estão ali, né, na faixa de Gaza. Israel não está no seu apogeu, não conquistou tudo. Só quando Cristo descer que Israel vai conquistar toda a sua terra, unicamente para as duas tribos, voltar para da mesma coisa, porque Davi foi um tipo Cristo, né? Foi ele que unificou toda Israel, conquistou toda Israel, né? Então isso vai voltar de novo, porque só quando Cristo voltar de novo, depois aí do anticristo, que Satanás foi preso, o Senhor descerá dos montes das oliveiras para seu reino em Jerusalém. Então a Israel vai ser unificada de novo, mas até entanto não. Então esse é um pouco da história do Brasil. Esses povos que povoaram o Brasil, eles encontraram no Brasil um lugar de refúgio. Eles vinham fugindo da guerra, da religiosidade satânica, diabólica, e eles encontraram refúgio no Brasil. E isso tem a bênção do Senhor. Senhor, a bênção, nós sabemos também que quem assinou para Israel ser ali um estádio, o nome dele se chamava, ele era um dos presidentes da ONU. Então esse Oswaldo Aranha, que ele era um dos chefes da ONU em 1947, foi ele que assinou para que Israel fosse Estado. Já é uma coisa que estava nas páginas da Bíblia, né? O Senhor disse, né, que Israel seria uma nação. E você já imaginou mais um daí dos brasileiros que está debaixo das bênçãos do Senhor. E esses judeus que vieram para o Brasil, eles foram perseguidos na Península Ibérica. E eles migraram aqui para o Brasil. Então talvez você nem saiba que talvez você possa ser um judeu sanguíneo, ter uma descendência aí de um pai judeu. Então que você estude, que você busque esse conhecimento, né, do Silva, de ter muitas pessoas aí, né, que tem o sobrenome, né, eles fugiram da Inquisição. E talvez você seja um dos tais aí que está debaixo da promessa de Deus, de uma nação eleita, né? Porque judeus é sanguíneo. Eu não sei qual é o seu sobrenome, né? Eu sei o meu, que é José de Arimateia, alvo dos santos, né? Os santos, os alvos também tem judeus, né? E você, qual é o seu sobrenome? É que nem alguma coisa, vamos dizer, nós temos um costume que poucas pessoas sabem, é o costume judaico. E abençoar, de tomar a benção, você sabe, né? Os outros povos não tem esse costume de dizer, a benção mãe, a benção pai. A minha mãe mandava eu tomar a benção toda qualidade de gente. Disse aí, tomar a benção seu tio, só parecia ser mais velho. Isso é maravilhoso, é gostoso, né? Isso é família, isso é respeitoso, isso é honroso. Então, os judeus é que tem esse costume de eu vou abençoar meu pai. Você vai ver muito isso na palavra de Deus, né? A benção do pai, quando o pai amaldiçoava, estava abençoado, quando abençoava. Então, nós brasileiros temos esse costume judaico. Poucas pessoas sabem que esse negócio de a benção pai, a benção mãe, a benção tio, a benção tia é uma tradição judaica. Isso não veio do catolicismo, isso veio dos judeus, do judaísmo lá, que depois para o cristianismo, e se estende de gerações em gerações até hoje para cada um de nós, para nossos filhos, né? A benção pai, a benção mãe é um costume judaico que está nas sagradas. Olha como é lindo. O nosso nome é Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não vai escrever as vogais, você vai só escrever as consoantes, que é o nome do Brasil. Apenas as vogais não, mas as consoantes. Então, se nós fôssemos escrever Brasil em hebraico, era B, Z, e uma pequena letrinha do hebraico Yot, que se escreve, os judeus usam muito esse, que é o I. O Yot e o Et. BRZ, Brasil, em hebraico. Eu não sei muito essa história de hebraico, só apenas que eu estudei um pouco. E tem que ter muita coisa na cabeça para guardar. Só sei que Yot é a primeira letra que está em Israel.
Então, meu querido, minha querida, você que é evangélico, você que é brasileiro, um pouquinho aí da história do nosso país, né, que está registrado, né? Mesmo que o nosso país é muito abençoado, é muito provado, é muito, mas graças a Deus, a mão do Todo-Poderoso, do nosso Deus, está sobre nós. A você não fez que o Senhor disse que todo aquele que orar por Jerusalém, por Israel, bem-aventurada da nação, né? O teu Deus é o Senhor. E aqueles que orarem para Jerusalém serão abençoados. O Brasil é um país que tem uma comunicação, né? Só alguns países, só alguns governos da esquerda que nós sabemos que cortou esse laço tão maravilhoso. Mas eu creio que agora com os novos governos que teve aí, voltou de novo esse laço, né? Que é amizade com o país, né? Graças a Deus, nós somos amizades. Então, alguma pergunta que você tiver, pode deixar aí no meu canal, o canal Luiz para os Corações. Eu sou evangelista de Cordel Matéria, congrego aqui na igreja pentecostal do Evangelho, o amor de Deus, com o nosso pastor missionário Divino, o missionário Elvio, meu amigo, o Panaté. Temos igreja em Santa Teresinha na Paraíba, temos em Capinheira, Teixeira, Nova Glória na Bahia, simples congregações, lá na terra de Lampião, Chico, muitas almas, Suzano, aqui na sede, na rua Orlando Augusto da Silva, número 15, Jardim Vila Carrão, São Mateus, São Paulo, 26 anos que eu congrego na mesma igreja, com o nosso pastor missionário Benedito. Que Deus abençoe em nome de Jesus.